E aí, influenciadores do reino, estamos aqui para mais uma edição do Igol Podcast. E hoje nós recebemos aqui Pastor Jovino Leonardo, carinhosamente como Pastor Léo. Paz, Marquinho, boa noite. Prazer estar aqui com você, com os nossos influenciadores aí do Igol. Amém? Vamos junto nesse bate-papo aí. Pastor, é um prazer, quero dizer mais uma vez que é um prazer estar com o senhor. E antes de tudo, quero dizer que eu e minha família, nós temos uma admiração pelo senhor, pela pastora Dini. E quem é o Pastor Léo? Bom, primeiro agradeço, né, pela consideração, por essa demonstração de carinho de vocês. É uma responsabilidade muito grande quando as pessoas falam para nós esse tipo de frase, né? Nos dirigem esse tipo de elogio, dizendo que nós somos referências, que tem um carinho por nós. A gente se sente muito responsável por isso. Pastor Léo é um cara gente boa, mas eu quero dividir essa pergunta em duas, né? Uma coisa engraçada, depois que a gente é ordenado ao pastorado, a gente perde um pouco da nossa identidade anterior, porque não é mais o Léo. É o Pastor Léo. Agora é o pastor. Então é comum você estar no mercado, ô pastor, você está no hospital, ô pastor, você está no trânsito, paz, pastor. Então você perde um pouco aquela identidade da pessoa, o Léo. Mas vamos lá, o pastor Léo é um servo apaixonado pelo evangelho, pelo reino, alguém que ama servir, que entende esse chamado como uma responsabilidade a mais, não como uma espécie de um status, mas como uma responsabilidade que Deus colocou acima de outras responsabilidades. Então, para mim, ser pastor, estar como pastor hoje é uma responsabilidade muito grande. Encaro isso como um privilégio da parte do Senhor. E o Léo, cara, gente boa, tranquilo, descontraído, gosta de passear, de estar em família, gosta de sair para cinema, viajar, para curtir um pouco também. Muito top. E eu quero dizer para o senhor que essa de servir é uma das qualidades que nós temos uma admiração no senhor. Amém. E na sua família. Como foi sua caminhada até a sua conversão? Marquinhos, eu cheguei em São Paulo com 20 anos de idade. Eu sou de Minas, né? Cidade de Barroso, uma cidade bem pequenininha, 20 mil habitantes, no interior de Minas. Durante 20 anos que eu vivi lá, a minha fé eu era cristão, mas praticava a igreja católica, estava no catolicismo. Não era um catolicismo como muitos falam, né? Não praticante, não era praticante, sempre foi uma pessoa muito religiosa, família de origem religiosa, sempre participava das atividades da igreja, encontro de jovens. O que eu tinha para se fazer lá, eu fazia. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, tudo novo, experiências novas, longe da família. E aí, minha família, por parte de mãe, todos, uma boa parte cristãos, né, convertidos, crentes. Eu tive o contato do evangelho através deles. E aí eu tive a oportunidade de ir num culto uma vez e ouvi a palavra, e daquele dia em diante eu entendi que aquilo ali era o caminho que eu deveria seguir. E aí, estamos aí, seguindo. Isso é a verdadeira conversão, né? É isso aí, são testemunhos assim que nos edificam. Uma pergunta muito curiosa. Como o senhor veio parar aqui na Nasci? Como o senhor conheceu a Nasci para Deus? Culpa da minha esposa. As esposas, eu vou falar para o senhor. Bênção, é bênção. As esposas são bênçãos nas nossas vidas. Eu fiquei um tempo afastado, eu vim de outros ministérios, né? Eu congregava no Brasil para Cristo. Congreguei lá durante alguns anos, aí acabei me afastando. Uhum. E nesse tempo eu fiquei sem congregar igreja nenhuma. Às vezes ia esporadicamente numa ou outra, mas nada sério. E a minha esposa já começou a vir, na época era apacentar, começou a acompanhar os trabalhos com o pastor Ney, se firmou, e aí através dela eu conheci a Nasci para Deus. Ótimo, muito bom. A esposa trouxe o senhor por caminho bom, literalmente. Dentro dos ministérios que o senhor já serviu, qual a sua trajetória? O que o senhor tem a dizer dentro desses ministérios?
Ó, se for para poder detalhar tudo, nós vamos ter que fazer um podcast só dos ministérios que a gente passou. Mas vamos lá, vou resumir. Pode falar. Quando nós chegamos aqui, né, a minha esposa lá no começo, quando ela foi a primeira líder do teatro na Apacentar, né, a pastora Andréia convidou aos membros que estavam presentes, quem que tinha já tinha servido em algum ministério liderado, e ela já tinha tido essa experiência de teatro no outro ministério. Ela se apresentou para a pastora Andréia. A pastora Andréia, então, a estabeleceu como líder, colocou ela como líder do teatro. Só que logo em seguida, uns meses depois, nós sofremos um acidente de moto. E ela ficou alguns meses afastada. E quando nós retornamos, eu retornei junto com ela logo em seguida. E ela voltou como membro do teatro. E aí foi passando um tempo, e aí um dia os líderes, os casais de líderes, eles acabaram saindo. O pastor Ney me chamou um dia para uma reunião, para uma conversa informal, e nessa conversa ele me apresentou essa possibilidade de assumir a liderança do teatro, na época. Nós aceitamos e começamos com o teatro. Na sequência, nós, juntamente com mais 2 casais de líderes que tinha na época, nós fundamos a Companhia de Artes Nasci para Deus. Começamos com os musicais, aos poucos fomos trazendo mais pessoas, mais ministérios, e o trabalho foi crescendo. Depois nós tivemos a oportunidade de estar servindo no ministério chamado ID, né, que faz o trabalho com crianças em hospitais, é um evangelismo infantil. Muito bom. Lá atrás ainda, com a Companhia de Artes, nós também trabalhamos com teatro infantil, fundamos a Companhia Infantil também de Artes, da Nasci para Deus, né? Depois veio o ID, aí depois numa conversa com o pastor, nós achamos por bem fazer uma unificação entre os ministérios que tratam com o evangelismo infantil fora da igreja. Então teve o ID, os semeadores, nós fizemos essa fusão, e nós criamos o Ministério de Evangelismo Infantil, né? E que atua até hoje em praças, em hospitais, em orfanatos, né? Fazemos esse trabalho. E depois, numa conversa informal com o pastor, num bate-papo, eu senti no meu coração uma deficiência, eu senti algo queimando pelo trabalho com os homens da igreja, porque a gente percebia que as crianças tinham um ministério, os adolescentes tinham um ministério, as mulheres tinham, todos tinham um ministério, mas os homens não tinham um trabalho específico para eles. E a gente percebia essa necessidade dos homens da igreja ter um espaço, ter um momento para serem ministrados, receberem ferramentas para seguirem a sua caminhada, a sua trajetória como pais, como maridos, como filhos também. Então precisava disso, como sacerdotes do seu lar. E aí eu levei essa ideia, falei, pastor, a gente precisa trazer um trabalho para os homens e tal. E aí o pastor, né, aquele jeitinho dele, ele falou assim, Léo, essa semana eu estava orando e você é a resposta de oração. Então pode dar início no Amém. Trabalho. E aí nós iniciamos o trabalho com os homens, né, estamos aí até hoje à frente do trabalho com os homens. Pouco tempo depois ele nos chamou para estar assumindo a Escola de Ministérios, né, o antigo formato Escola de Ministérios, por um período, né? Esse período está se prorrogando, já faz um tempinho. Foi antes da pandemia. Aí nós tivemos mudamos a visão, mudamos o layout da Escola de Ministérios, transformamos ela em cultura, Nasci para Deus, no outro formato, algo mais prático. Não que o outro formato não fosse legal, não, era muito top, mas era muito, vamos dizer assim, teológico, muito teórico. Então a gente trouxe algo mais prático para a realidade do voluntariado da Nasci para Deus. E aí nós começamos também com a cultura. Aí logo em seguida o pastor nos convidou para estar assumindo a diaconia. Ficamos aí um período também aí com a diaconia, na frente da diaconia. E recentemente agora nós estamos, né, o pastor já tinha nos dado essa incumbência e já estávamos há algum tempo preparando o curso de teologia, que inauguramos, né, começamos dia 8 de agosto, e estamos aí também na frente do trabalho da teologia também. Então, assim, passamos por alguns ministérios aí. Muito bom, que a gente entende
é que o senhor é ferramenta. É ferramenta para ser usada aqui. E é muito bom mesmo, de verdade. Eu agradeço mesmo. Esse projeto do Homens de Valores é muito top. O cenário que vocês montaram, aquela Kombi na frente, vários carros antigos. Tive a oportunidade também de trazer uns carros, eu Foi gosto benção. bastante. E muito bom, eu gosto de estar presente nesse projeto também. O senhor até citou aí, nós sabemos que o senhor auxilia junto com a sua esposa na diaconia. Conta pra gente um pouquinho como foi, como vocês chegaram lá. Nós, como eu disse, o pastor nos convidou, né? Houve algumas trocas, o pastor sempre tem esse cuidado de fazer alguns remanejamentos, de mudar algumas peças, como ele costuma dizer, né? E nós tivemos a oportunidade de ter essa experiência e assumimos a diaconia o ano passado e fomos trabalhar. E assim, eu sempre tive muita admiração pela diaconia da Nasci para Deus. Eu sou diácono, eu fui diácono, né, ordenado diaconato também, no outro ministério, tenho a minha carteirinha de diácono, servi na porta também, passei por essa experiência linda. E quando me foi feito esse convite, eu fiquei muito honrado, de coração, Marquinhos. Falo isso sempre nas reuniões da diaconia. Para mim foi um privilégio muito grande, uma honra ter ficado à frente da diaconia, liderando ali no dia a dia com eles, caminhando, implementando algumas mudanças, trazendo algo novo. Não é que antes não funcionava, não, sempre funcionou, a diaconia sempre foi bênção, mas às vezes muda-se para que a gente traga uma outra visão, um outro direcionamento, para que se implemente outras coisas. Então a gente veio com essa função e eu acho que nós somos bem-sucedidos, ficamos aí praticamente um ano, né? E recentemente nós fizemos a transição, ainda estamos finalizando essa transição para o Edivaldo e para a Eliane, né? Mas nós continuamos como pastores responsáveis pelo ministério, em aconselhamento, em atendimentos e no que precisar. Estamos aí com eles. E eu tenho algo para dizer. Eu também já fui cooperador, já servi na porta. E não tem nada mais bonito do que um diácono, um cooperador alegre, ali de Sim. coração. Ele está sempre de olho no pastor, para o que precisar. Ele está ali sempre de olho nos membros, para o que precisar. E o nosso corpo de obreiros aqui, já citando a diaconia, é muito bonito. É benção. É O pessoal muito serve bonito mesmo. com carinho, com dedicação. A gente vê o comprometimento deles. Talvez muitas pessoas não sabem, mas quero abrir uma curiosidade aqui dos bastidores, né? A galera da diaconia, você chega sempre 1 hora antes de começar o culto. Então, o culto que começa às 8h30 da manhã, 7h30, às vezes 7 horas da manhã, a diaconia já está aqui, preparando tudo, organizando tudo, fazendo um período de oração, se programando, para que quando os irmãos chegarem para o culto, esteja tudo alinhado, esteja tudo certinho, tudo pronto, para que os irmãos tenham um culto tranquilo, sem problemas. Eu sou testemunha disso. Eu posso falar já, eu via lá no Bom Clima. Quando eu chegava e eu via os pastores, o pessoal tudo orando lá embaixo, eu falava, estão preparando o ambiente. Nós vamos chegar e já vai estar quentinho. E é isso aí, é muito bom mesmo. Eu gosto bastante de ver. Serviria tranquilo, hein, pastor? Estaria lá junto. Como todo ministério tem, é muita demanda, questão de horário, família, essas coisas. Qual foi o seu maior desafio na diaconia? Marquinhos, eu posso dizer para você que o maior desafio foi conseguir conciliar, conseguir entender a necessidade de um ministério tão grande. Nós estamos aí, hoje a diaconia ela tem aproximadamente aí, estamos falando de 160 pessoas. Eu ouvi esse número esses dias. São 4 equipes que se revezam em escalas e cada equipe, cada voluntário tem uma demanda diferente, tem um entendimento diferente e fazer todos caminharem na mesma visão, no mesmo propósito, às vezes requer um pouquinho mais de atenção, de cuidado, de dedicação, né? Nós percebemos que todos querem, sabe, a dedicação e o desejo de fazer bem feito
né, é muito latente, é algo muito visível neles. Mas às vezes um tem uma maneira, acha que é de um jeito, outro acha que é de outro. Então, quando você tem uma equipe muito grande de voluntários, um corpo muito grande de voluntários, é comum, é normal ter essas visões um pouco diferentes um do outro. Então, assim, alinhar tudo, trazer todo mundo para perto, né? Até porque foram muitos anos na liderança antiga, né, com o pastor Rocha, a pastora Érica, que foi uma bênção. E aí sempre existe aquela diferença, as pessoas ficam, né, como é que vai ser? Mudança, né? Toda mudança gera, às vezes, um desconforto, gera, às vezes, coisas diferentes, uma visão diferente. Mas eu fiquei muito surpreso, para te falar a verdade, porque a gente teve uma receptividade muito boa, fomos muito bem recebidos e foi bênção. As dificuldades que surgiram, Deus foi nos capacitando, e dentro da própria diaconia nós encontramos pessoas que nos ajudaram a sanar essas dificuldades aí e seguir em frente. Glória a Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Muita gente vai assistir a gente, jovens que tem uma certa curiosidade. O que precisa para ser um diácono? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, né? O que é ser diácono, né? Diácono não é algo que foi instituído de agora, é algo que existe, que surgiu lá na igreja primitiva, em Atos capítulo 6, né? Os apóstolos, eles estavam se dedicando ao ensino da palavra, estavam se dedicando a abrir igrejas, então existia uma demanda específica para eles. E por conta dessa demanda, eles não estavam conseguindo dar a devida assistência às viúvas, aos órfãos, né, a servir a igreja com o seu, vamos dizer assim, com a sua mão de obra, vamos dizer assim. Então decidiu-se que era necessário que se levantassem homens que pudessem estar servindo, né, no primeiro momento, homens que pudessem estar servindo, e aí lá em Atos 6, eles instituem os diáconos. E aí eu quero ler aqui, para não dizer que é algo que a Nasci para Deus exige, não é isso, mas aqui diz assim, que o diácono, né, tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, né, para poder servir, que acima de tudo, ele também tem que ter esse desejo de servir, tem que perseverar na oração, no ministério da palavra, né? E ele tem que ter esse desejo de se colocar à disposição, porque a diaconia é isso, é servir. Então, quem tem esse desejo de servir, que o coração bate por esse ministério, tem esse desejo assim, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de recepcionar pessoas, eu gosto de servir pessoas, então o seu ministério é diaconia. Vem que vai ser muito bem recebido. Vamos resumir isso em que se você quiser servir e tiver um sorriso no rosto, você já está meio caminho andado. Né? Já está meio caminho andado. Ser pastor era algo que o senhor desejava? Marquinhos, sempre quando eu sempre desejei muito, acho que como todas as pessoas, né, crescer, seja na vida profissional, na vida sentimental. E quando eu ingressei no ministério, sim, existia esse desejo, né? Não era algo que eu buscava muito, mas existia um desejo. Eu não vou mentir dizendo não, que às vezes vinha aquele desejo de ser pastor. Mas o engraçado, né, é que o tempo foi passando, a gente como líder aqui na igreja, quando eu desencanei, quando eu falei, não, eu não quero mais isso, eu não estou mais, sabe? Veio. Não era algo que eu ficava pensando, imaginando nada. Quando eu abri mão, eu falei, não, acho que isso não é para mim, eu acho que não é meu tempo, não é algo que Deus tem na minha vida, então vamos deixar, né? E deixei, desencanei. E quando isso aconteceu, quando eu desencanei, aí veio. O pastor Ney nos chamou e nos fez esse convite. E aí, uns dias antes, nós tínhamos orado, eu e minha esposa, nos colocando à disposição de Deus, nos apresentando a Deus para o que Ele precisasse. E logo em seguida veio o convite e nós aceitamos. Olha aí. Glória a Deus. Vamos falar agora de unção. Como foi para o senhor receber a unção pastoral? Nós costumamos dizer que a unção pastoral ela já é um reconhecimento daquilo que você faz. É um chamado que você tem, que você já desenvolve.
né? Mas receber essa unção, né? Aquela liturgia, né? Aquele ritual de se derramar o azeite, toda aquela situação que aconteceu foi algo muito especial. O meu entendimento, a leitura que eu fiz daquilo, é como se Deus estivesse falando assim para mim, ó, eu estou confirmando o chamado que eu tenho na tua vida. Amém. Então eu recebi aquilo com uma alegria muito grande e também com muito temor. Ah, né? sem dúvida, né, Mas pastor? foi algo muito especial, momento único. Isso é verdade. Eu admiro muito o que o senhor acabou de falar. Eu já ouvi isso outras vezes, que para você ser, vamos dizer, honrado como um pastor, ungido como um pastor, você já precisa servir como um pastor. Para você ser ungido como um presbítero ou até mesmo um diácono, você já precisa servir como um diácono, como um presbítero. E isso aí é bem do céu, né? Com certeza. Glória a Deus. Pastor, vou fazer uma pergunta agora. O senhor lembra a sua primeira ministração? Lembro. A primeira. Lembro como se fosse hoje. Eu era de outro ministério, como eu disse, e na época minha esposa, nós éramos namorados, ela era a líder dos jovens da igreja e eu era o vice-líder. E nós tivemos um congresso, né? Nós elaboramos um congresso de jovens na época, e o congresso ia até sábado, começava na quinta, era quinta, sexta e sábado, né? A galera das antigas aí vai lembrar como que era, né? A gente convidava as outras igrejas, as mocidades vinham, não era nem congresso de jovens, era mocidade. E aí a gente organizou todo o congresso, né? E no sábado, o pastor, na época, que estava dirigindo a igreja, ele falou assim, olha, falou de púlpito, assim, de bate-pronto. No final, no encerramento do sábado, ele falou, olha, era para encerrar hoje, mas eu quero que continue até amanhã. Nós vamos esticar o congresso até o domingo. Eu falei, amém. Aí eu falei, mas e quem que vai pregar, pastor? Aí ele falou, você. Ela dirige o culto e você prega. Eu falei, meu Deus. E meu coração disparou. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu me lembro que o que eu fiz? Eu peguei todas as palavras que foram pregadas, todos os assuntos que foram abordados, fiz um resumo, né? Montei uma mensagem e eu ministrei. Não lembro agora o texto, não lembro os textos, mas eu me lembro que fiz uma compilação de todas as mensagens que foram ministradas na quinta, na sexta e no sábado, e eu trouxe uma aplicação delas no domingo. Essa foi a minha primeira mensagem. Primeira ministração. Primeira ministração. E como foi a sua primeira ministração já como pastor? O que o senhor sentiu de diferente daquela primeira ministração? Foi tenso. Foi tenso. Porque, se não me falha a memória, essa primeira ministração foi num culto de ceia. O pastor pegou pesado, né? Eu não tenho certeza, mas de qualquer forma, o que acontece? Depois que a ordenação vem, por mais que você já exerça, por mais que você já tenha vamos dizer assim, o cuidado de pessoas, por mais que você já esteja desenvolvendo, né, aquele ministério, muda, porque as pessoas já não te veem mais agora, você já não é mais o irmão Léo, já não é mais o líder Léo. Pastor Léo. Já é o pastor Léo. Então, assim, o que as pessoas esperam de você é algo diferente. Então, o que você fala a partir de agora começa a ter um peso diferente. Eu ia falar isso. Tem um peso diferente, né? As pessoas começam a olhar você de uma maneira diferente. Então, assim, traz esse peso, porque agora já não é mais o irmão, agora já é o pastor. Então, tem sim, tem algo diferente, sim. É verdade, eu acredito. Pastor, o processo, como é o processo, um passo a passo aí, deixa uma palhinha, como é que o senhor faz para preparar uma ministração? Olha, ministração, todas as vezes que eu vou, a gente tem durante os cultos, a gente sempre está aqui ouvindo, atento à palavra, e o Espírito Santo vai sempre nos dando algumas revelações, né? Quarta-feira ele estava aqui, tivemos um pregador de fora muito top, pregou uma palavra muito boa, e eu sentado ali do lado do pastor James, ainda brinquei com ele, falei, acabou de descer uma palavra fresquinha que Deus trouxe, o Espírito Santo deu uma inspiração ali, eu desenvolvi uma palavra, pelo menos os tópicos principais. Mas em vez de regra, quando precisa montar uma ministração, o primeiro passo é joelho. É oração,
depois você vai para o texto, e aí, depois de escolher o texto, eu pelo menos, eu tenho esse hábito de abrir pelo menos aí umas 2 ou 3 versões de Bíblia, comentários bíblicos, livros, vou buscar referências históricas, eu vou entender o contexto de tudo aquilo que está se passando, para eu conseguir trazer o máximo de informação possível daquele episódio, né? E a vivência e as experiências que se consegue ter a partir daquele texto. Muito bom. É muito gostoso quando a revelação vem, né? Muito. Fala a verdade. O senhor falou isso, eu já vivi isso daí. E é o próprio Deus. Na verdade, qual foi o motivo? Olha que tema da hora que nós vamos entrar agora, hein, pastor? Qual foi o motivo, o que te impulsionou a fazer teologia? Na verdade, eu desenvolvi essa paixão, né? Eu costumo dizer que foi paixão à primeira vista, quando eu comecei a me envolver com a teologia, porque eu sempre tive curiosidade de saber, de conhecer alguns assuntos. E aí eu entrei num mundo assim de descobertas, né? Fui fazer básico de teologia lá no começo da minha conversão, depois tive que parar por conta do serviço, aí depois abandonei. E quando eu voltei, né, frequentar a igreja, Nasci para Deus, na época para sentar, depois Nasci para Deus, eu comecei a estudar e e aquilo me despertou algo dentro de mim que eu não consegui parar. Então, vamos dizer assim, lá em 2010 eu voltei a estudar e de lá para cá eu não parei. Continuo estudando até hoje e é algo que me fascina. E assim, cada dia que passa eu tenho uma certeza que eu não sei nada. Também é algo inesgotável, né? Uma Muito. fonte inesgotável. Eu já tive aí a oportunidade de fazer um curso básico e é um negócio... Você não cansa, você não quer parar, para falar a verdade, né? Sim. Eu costumo dizer assim, que não tem como você ter contato com a teologia e você não ser transformado, você não ser mudado, você não mudar a sua maneira de ver, de enxergar, principalmente a questão do reino. Tem muita gente que fala assim, que a teologia esfria. Não, a teologia não te esfria, mas ela apaga, vamos dizer assim, de certa forma, pequenos focos de incêndio, de heresia, que você achava que era certo, que você tinha aquilo como uma verdade absoluta, e aí você estudando, você descobre que era mais um achismo do que algo realmente verdadeiro. Então é algo que arde, assim, algo que me chama muita atenção, que eu gosto muito. Ótimo. Na sua opinião, pastor, na sua trajetória aí pastoral, a teologia ajudou? Sim, com certeza. Ajuda porque você vai aprendendo verdadeiramente como ser um servo. A gente precisa entender o seguinte, que o cerne da vida cristã, né, é servir. E a teologia, ela vai te ensinar que servir é algo que te deixa mais parecido com Jesus. E que por mais que você faça, lá atrás teve muita gente que fez muito mais do que você. Você vai aprender, por exemplo, que por mais que você se esforce, você jamais se tornará merecedor daquilo que Jesus fez por você. Então a teologia, quando ela é uma teologia saudável, ela te coloca de joelhos. Ela te coloca numa posição de reconhecimento de quem você é e do que Deus fez na tua vida. Então foi muito importante. Depois que o senhor começou a estudar teologia, teve algo diferente, algo que mudou na sua fé? Esfriou a sua fé? Não, como eu até cheguei a entrar nesse assunto um pouquinho antes, não é questão de esfriar a fé, mas ela deixou minha fé mais madura, uma fé mais consciente, né? Não aquela fé infantilizada. Eu comecei a entender que algumas coisas não era porque Deus quis, mas era fruto de atitudes que eu tive, de consequências de escolhas que eu fiz.
né? Eu comecei a enxergar Deus de uma outra maneira, como verdadeiramente Ele é, que é um pai. Eu comecei a entender ver alguns assuntos que antes eu achava que eram uma doutrina, que era algo a ser seguido, né? Um exemplo disso que acontece com muitas pessoas, por vir de uma igreja tradicional, né? Eu acreditava piamente que usos e costumes era algo que devia ser levado a ferro e fogo, né? A questão do cabelo da mulher, a questão de maquiagem, a questão de calça comprida, do terno, da gravata. Então eram assuntos que para mim era algo que eram inegociáveis. Uhum. E aí depois que você começa a estudar, você começa a perceber que isso foram imposições de homens, foram costumes que foram adicionados pelo homem, né? E não só isso também, a questão de entendimento da palavra, a questão da fé genuína. Então, assim, a teologia me deu essa possibilidade de ter uma fé mais amadurecida. Que bom, essa questão ela é muito comentada, ela é muito falada e nós vemos em vários lugares que a teologia ela esfria a fé. Então, no caso do Senhor, nós vimos aí que criou raízes, mais firmeza. Marquinho, vou dizer uma coisa para você, talvez algumas pessoas vão se espantar. Nossos espectadores, os ouvintes aí vão achar meio estranho. Mas esse esfriamento ele acontece porque muitas pessoas, quando começam a estudar teologia, elas começam a se achar num outro patamar. Elas começam a achar que agora elas são as donas da verdade, que agora elas podem chamar a atenção, elas podem ser juízes, elas podem começar a julgar, elas começam a refutar. Elas não entendem que cada uma a seu tempo vai ter a sua revelação. Então elas querem empurrar por goela abaixo coisas que elas aprenderam, achando que agora elas são as donas da verdade. Algumas pessoas chegam até estudantes de teologia, chegam a querer debater com o pastor da tua igreja, achar que o pastor está errado por ele ter uma determinada visão. Sim. Entendeu? E isso é errado. Eu, graças a Deus, por onde eu passei estudando, vários professores de diversos, vamos dizer assim, diversas preparações diferentes, pastores de diversas capacitações, pastores mestres, pastores doutores. Tive a oportunidade de ouvir professores que moraram fora do país, que estudaram fora, que tiveram experiências extraordinárias. E coisas que eu sempre ouvi de todos eles. Você não é melhor porque você está fazendo teologia, você está adquirindo um conhecimento diferente. Então respeite as pessoas que não têm esse conhecimento que você está tendo. Não queira chegar na tua igreja e dizer, agora eu sou o cara, agora eu sou o Martim Lutero da minha geração. Eu vou mudar tudo, está tudo errado. Não, não é assim, né? E muitas pessoas têm esse entendimento. Elas começam a se dedicar muito elas querem justificar tudo. Tudo tem que ter uma explicação e aí elas começam a deixar um pouco de lado a fé. Por isso que talvez muitas pessoas acham que se esfriam. Sim. Né? Mas na verdade elas estão sendo levadas aí para um entendimento errado do que o estudo da teologia proporciona para quem o faz. O senhor falou algo muito importante, eu ouvi isso do meu pai. Quando eu fui fazer teologia, ele falou assim, você vai lá para estudar Deus, você vai lá para estudar a palavra, você vai lá para melhorar, não para ser melhor que ninguém. Sim. Então faz muito sentido, Sim. hein? Top, 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 top. Pastor, defina pra gente teologia. Teologia, ela vem são duas palavras, né? São dois vocábulos, tel e logia. Tel é Deus, logia é estudo, vamos dizer assim. Então, numa maneira bem simplificada, bem generalizada, a teologia é o estudo de Deus. Sim. No começo, essa palavra teologia, lá na Grécia Antiga, ela não era atribuída ao cristianismo, ela era atribuída a qualquer tipo de estudo referente a divindades, o relacionamento que os homens tinham com as suas divindades. Nós sabemos que o povo grego, a cultura grega, era uma cultura muito politeísta, muitos deuses. Então, tudo que se tinha de relacionamento entre eles e os seus deuses, eles definiam como teologia. Mais para frente, né, com os pais da igreja, esse termo teologia ele começou a ser usado no meio cristão, difundido no meio cristão, e foi ganhando notoriedade, foi ganhando expressão, e hoje nós temos a teologia, de uma maneira geral, é o estudo sobre as coisas de Deus. Então, todas as vezes
que você vai estudar sobre o relacionamento de Deus, coisas de Deus, comportamentos, tudo que diz respeito a Deus, nós estamos fazendo teologia. Resumindo, o estudo de Deus. Estudo de Deus. Glória a Deus. O que é revelação segundo a Bíblia Sagrada? Revelação, vamos dizer assim, nós podemos dizer que todas as vezes que Deus ele quer nos comunicar algo, que é algo seu, ele quer nos comunicar, ocorre aí um processo de revelação. Seja ele através de profetas, né, quando ele quer trazer, por exemplo, vamos pegar Moisés, ele quis revelar as suas leis, os seus mandamentos, ele usou Moisés, né, como um profeta. Nós temos a natureza, é a expressão da revelação, é uma revelação de Deus para nós, né? E a maior revelação de todas que Deus fez ao homem, é quando ele enviou seu filho. Ele se revelou a nós através do seu filho. Então a revelação é isso, é Deus se moldando ao comportamento, aos sentidos humanos, para se fazer entendido. De uma forma bem simplória, seria isso. Ok. Pastor, o que é inspiração da Bíblia? Então, aí nós temos 2 pontos, né? Nós temos a inspiração para se escrever a Bíblia, a inspiração que Deus deu para que homens pudessem estar registrando a Bíblia, escrevendo a Bíblia, né? E aqui eu quero abrir aqui um parênteses rapidinho. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, levou cerca aí de 1.600 anos para ser escrita, e essa inspiração ela veio de Deus. Nós vamos ler na Bíblia mesmo algumas passagens que diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então existe essa inspiração que os autores receberam para escrever a Bíblia. E existe aquela inspiração que nós temos quando nós lemos, que é fruto da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Quando você lê algo e aquilo traz para você um ensinamento, algo que você, uma espécie de revelação, algo que você ainda não tinha enxergado, né? Isso também é uma maneira de inspiração aí dentro da Bíblia. E é algo novo para cada pessoa, fala a verdade. Sim. Porque o que muda? Não é a Bíblia que muda, é nós como leitores. Pode parecer uma conversa meio de doido, mas cada dia que nós vamos ler a Bíblia, nós somos uma pessoa diferente. O nosso momento é um momento diferente. Hoje você está vivendo um momento você está vivendo um momento alegre, um momento feliz, está tudo bem, você vai ler a Bíblia, aí você vê lá a bondade de Deus, a misericórdia, você está ali glorificando a Deus. Aí no outro dia você já está meio chateado, você já vai ler com um outro viés, com um outro olhar, sabe? E aí você já começa a enxergar ali a misericórdia de Deus ali, falando com você, te encorajando. Então, assim, a Bíblia ela tem essa diversidade gigantesca, infinita, né, de você entendê-la por conta disso. Porque a cada dia que nós vamos lê-la, nós somos uma pessoa diferente. Nós nunca somos a mesma pessoa quando nós lemos. É por isso que quando você lê uma passagem, né, a mesma passagem durante 7 dias, possivelmente você vai ter ali 7 entendimentos ou 7 lições diferentes, uma para cada dia, porque naquele dia você foi uma pessoa diferente. A palavra de Deus mesmo diz, né? Ela se renova a cada manhã, então ela se revela para cada um, para cada dia de uma forma diferente. Sim. Muito bom. Pastor, qual a diferença entre teologia cristã e teologia bíblica? Bom, vamos lá. Eu vou falar existem algumas definições de teologia, tá? Vamos falar, por exemplo, vou falar de 3 aqui para a gente, que são as mais faladas, as mais comentadas. Por exemplo, nós temos a teologia cristã. O que é teologia cristã? É toda teologia que é relacionada a Deus, reflete ao contexto histórico, aos acontecimentos, né, a forma cronológica. Isso é o que a gente tem de teologia cristã. Nós temos a teologia bíblica, que é aquela organizada em tópicos, né, na ordem que ela é apresentada, por exemplo, o Pentateuco. Né, quando você vai estudar o Pentateuco, por exemplo, você está estudando ali, né, os acontecimentos de maneira cronológica, historicamente, né, Deus escolhendo um povo, Deus levantando um povo, Deus chamando esse povo, depois Deus libertando. Então isso é uma teologia bíblica. E nós temos também a teologia sistemática,
que é quando você pega os assuntos específicos e você estuda eles de maneira isolada. Por exemplo, nós temos a martiologia, né? Que é uma doutrina sobre o pecado. É quando nós estudamos somente sobre o pecado. Você isola aquela doutrina e você estuda somente sobre ela. Você tem, por exemplo, a soteriologia, que ela estuda a salvação. Então, ela é uma doutrina isolada. Então, a teologia sistemática ela tem essas ramificações, ela tem essas doutrinas específicas que você estuda só aquele determinado assunto. Então, em via de regra, nós temos aí a teologia cristã, temos a bíblica e a sistemática aí, vamos dizer assim, num resumo de bem fácil entendimento aí. Muito bem explicado, muito bem expositivo. Pastor, vamos jogar uma pimentinha aí, vamos jogar um sal, vamos dar uma alegrada aí, vamos para um lá. tema bem comentado aí. Eu gosto desse tema, hein, pastor? Mas ainda bem que eu só vou ouvir hoje. Pastor, calvinismo ou arminianismo? Qual a sua opinião? Qual que o senhor concorda? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar o que é, né? Vamos investir um tempinho, não gastar, vamos investir um tempinho aí falando sobre o que é isso, para que as pessoas possam entender. Muita gente que ouve-se muito falar de arminianismo, calvinismo, mas não sabe o que é isso. E parece até que é uma briga. Na verdade, né, às vezes se torna. Isso dá até divisão entre irmãos, separação de igrejas, existe... Eu vou embora daqui. Infelizmente as pessoas levam muito a ferro e fogo esse tipo de discussão, né? De forma bem resumida, né, tanto o calvinismo quanto o arminianismo são visões, são doutrinas referentes à salvação, né? São pensamentos que dois teólogos tiveram e escreveram a respeito da salvação, né? Nós temos o João Calvino, né, que é o defensor e o pai do calvinismo, que é um sistema doutrinário onde ele é teólogo francês, né? E ele, na cabeça dele, no entendimento dele, a salvação ela não depende do homem, ela é 100% dependência de Deus, em todos os sentidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. O arminianismo é um sistema doutrinário defendido por Jacob Armínio, que é um teólogo também, pastor, ele era holandês. E a principal diferença deles é como a salvação funciona, né? O calvinismo diz que nós não temos, vamos dizer assim, voto, né, na questão da salvação. O calvinismo acha que nós não podemos arbitrar de maneira alguma. Já o arminianismo ele diz que nós podemos escolher. Há uma possibilidade aí. Então vamos lá, trouxe uma colinha aqui para a gente entender bem simples, tá bom? Por exemplo, o calvinismo, ele ensina que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, né? Ele escolhe quem ele quer salvar. Ninguém consegue se salvar por sua própria vontade, porque todos estamos presos ao pecado, né? Mas se Deus dá fé para que sejam salvos, ninguém vai deixar de ser salvo. Todos serão salvos, né? Você não pode resistir à salvação. Todos vão ser salvos. Em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 a 6, diz assim, que antes mesmo de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, né? Esse é um dos textos que os calvinistas usam para defender a sua visão. Por outro lado, nós temos o arminianismo, que ele aceita que, de fato, realmente, a salvação ela só pode vir de Deus, que ninguém, por mais que se esforce, possa influenciar no ato da salvação. É algo que Deus nos deu, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e isso eles concordam. Sim. Mas, por exemplo, em via de regra, o arminianista ele acredita que a salvação, de uma certa forma, você pode perdê-la. Não é aquela... Muita gente brinca, né? Muitos calvinistas brincam, dizendo assim que, né, o arminiano é assim, pecou, perdeu a salvação. Se reconciliou, a salvação volta. Pecou, o nome é riscado do livro da vida. Se reconciliou, é escrito de novo. É uma apaga, escreve danada. E não é assim, né? É todo um processo. Eles acreditam que Jesus, sim, morreu, né?
por todas as pessoas, mas existe uma condição para a salvação. Você precisa de crer. E um dos textos que eles se apoiam, né, é no famoso texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o calvinismo e o arminianismo têm essa briga, existem outros pontos, mas em via de regra, né, fica até a sugestão aí para um próximo momento aí, criasse um podcast para falar só sobre isso, trazer os 5 pontos principais do arminianismo, os 5 pontos do calvinismo, né, que isso dá pano para manga. Tem muito texto, tem muita discussão, né? Mas em vez de regra é isso, ele se diverge muito no que diz respeito à doutrina da salvação. Né? Um acredita que a fé não se perde, e o outro acredita que a fé ela pode sim se perder. Tá certo? O que eu penso? Eu tenho o meu viés aí, o meu pezinho no arminianismo. Eu acredito que sim, nós podemos perder a nossa salvação. Eu acredito nisso. Que Deus ele não é um Deus que nos obriga, ele nos deu esse livre-arbítrio. E é algo que você decide, se você quer ou não. A graça ela é irresistível? Sim, eu acredito que a graça seja irresistível, sim. Porém, eu acredito que ela é irresistível a partir do momento que eu estou na presença dele. E quando você se afasta, você começa a viver um mundo muito, vamos dizer assim, longe dessa presença. E aí, essa graça já não passa a ser tão importante para você. Sabe? Então, assim, eu tenho meu pezinho no arminianismo, sim, e eu acredito que pode se perder, sim. Mas, uma coisa que eu quero deixar bem importante, o Marquinho, e para quem está nos ouvindo. Ser calvinista e ser arminianista, isso não influencia se você vai ser salvo ou não. Eu acredito que o que influencia é a sua vida de santidade, a sua vida de devoção, é a maneira como você vive o evangelho, como você vive essa vida de entrega, de renúncia, que esse é o evangelho. Então, eu acho que são discussões até um certo ponto saudáveis. Pontos de vista teológicos diferentes são até saudáveis. Mas eu acho que isso não deve ser um divisor, um peso na balança para dizer você vai ser salvo porque você é isso, ou você vai ser salvo por ser aquilo. Eu não acredito nisso. Muito boa a posição do senhor, eu gosto dessa posição também. E como o senhor mesmo disse, eu já ouvi isso, já estudei isso. Muitas das pessoas se comportam como se colocassem Deus ali numa gaiola ou numa jaula e falassem, agora vamos aqui destrinchar, vamos falar o que Deus é. E não, e se nós pararmos para analisar mesmo, eram 2 teólogos, eram 2 estudiosos, falando de Deus. Da mesma forma que um tem base, o outro também tem base. Então nada mais é do que algumas visões diferentes, porém as duas têm base, tem coisas que eu concordo também, mas eu fico aí no arminianismo também. Então estamos concordando. Muito bom. Pelo Pastor, menos esse podcast não vai terminar em desavença por não, conta tá tranquilo. disso. Eu Então, falei pro senhor que eu gosto do senhor, pô. Falei então no tá início. bom. Então tá certo, tamo junto. Pastor, tem alguma coisa da outra linha, vamos dizer, do calvinismo, que o senhor possa me dizer, isso aqui faz sentido, eu gosto dessa linha de raciocínio dele também. O senhor tem algo a dizer sobre o calvinismo? Como eu disse, quando você pega os 5 pontos principais, eles, de certa forma, eles têm alguns pontos em comum, não é totalmente divergente. Algumas coisas eles têm em comum, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu concordo dos dois é sobre a depravação total, vamos dizer assim, que o homem está morto espiritualmente devido à queda de Adão. Isso é uma realidade, né? Todos nós herdamos o pecado de Adão e não tem nada que nós possamos fazer que vá mudar isso. Que a salvação é pela graça, foi Jesus quem nos concedeu, nós não merecíamos, o nosso destino era outro, entendeu? Então eu acho que essa parte aí eu concordo com eles, eu acho que eles estão certos sim. Cristo morreu como substituto de todos nós, ele estava no nosso lugar, né? Isso daí, nesse ponto aí nós estamos ali concordando. Fechou, top. Pastor, fala pra gente
um pouquinho sobre apologética cristã. A apologética cristã nada mais é do que a defesa da sua fé. É você defender aquilo que você acredita, né? É você defender... Eu tinha até separado um texto aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui. Achei aqui, ó. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, Pedro, escrevendo na igreja romana aos crentes de Roma, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Então, todas as vezes que nós defendemos a nossa fé, que nós explicamos, que nós tentamos trazer uma explicação do porquê que nós acreditamos em Jesus, por que nós temos essa fé, nós estamos desenvolvendo, de certa forma, né, essa visão apologética, vamos dizer assim. Muito bom. Pastor, fala pra gente um pouquinho sobre escatologia. Escatologia. Às vezes eu vou usar alguns termos aqui, que algumas coisas mais que a gente vê no seminário um pouquinho mais profundo. Você tem a escatologia individual, que é aquela escatologia que diz respeito às coisas que hão de vir do indivíduo. Coisas naturais que estão por acontecer. Por exemplo, o cara nasce, o cara vive, o cara vai ter uma vida de conquistas, ele vai morrer e ele vai ter o seu destino. E nós temos a escatologia que a gente chama de a escatologia geral, que é o estudo das últimas coisas que diz respeito a toda a humanidade, né? Segunda volta de Jesus, novos céus, nova terra, né? O fim de todas as coisas, o julgamento. Então a escatologia é esse estudo, né, sobre os últimos acontecimentos aí que estão por vir aí para toda a humanidade. É o famoso fim dos tempos, né? Famoso fim dos tempos. Quando a gente fala de escatologia, o pessoal vai falar sobre o fim dos tempos. Sim, isso é bem por aí mesmo. Bem por aí. Pastor, dá uma pincelada pra gente sobre teofania. Teofania é a manifestação visível de Deus ao homem. É Deus se manifestando ao homem de alguma forma. Por exemplo, nós podemos pegar... Lá no Antigo Testamento tem muitas manifestações de teofania. Por exemplo, você tem lá quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né? E uma nuvem cobre ele. Ali é a manifestação de Deus, uma teofania. Você tem, por exemplo, Abraão, quando ele recebe a visita daqueles 3 anjos. 2, após eles estarem ali conversando, 2 saem para poder destruir Sodoma e Gomorra, e um fica ali para poder falar com Abraão sobre o nascimento, sobre a chegada do seu filho Isaque, né? Então nós temos ali a teofania. A teofania é a revelação, a manifestação de Deus de maneira visível ao homem. Nós vamos ver, por exemplo, quando o povo de Deus estava no deserto, nós temos ali a coluna de fogo durante a noite, e nós temos aquela nuvem durante o dia. A gente podemos dizer que aquilo, de certa forma, é uma teofania, uma manifestação de Deus, né? Visível ao homem. E talvez a maior de todas, né? Teofania, a maior manifestação de Deus para o homem é o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, com certeza, quem não estudou ainda teologia vai ver aqui o nosso podcast, vai querer saber, vai ter curiosidade para isso. Que dica o senhor daria para quem quer começar a estudar teologia? Bom, a primeira coisa que eu penso é o posicionamento, é querer. Tem muitas pessoas que falam, eu gostaria. Não, tem que sair do campo do desejo e ir para o campo da ação e começar, né? Começa por um curso básico, um curso mais simples. Talvez compre alguma literatura, algum livro com uma linguagem mais acessível, né? Começa a ter um entendimento aos poucos. Porque o que acontece? Por que muitas pessoas desanimam? Porque elas já querem entrar logo num curso avançado, querem fazer uma faculdade. Não que elas não consigam acompanhar, não é isso.
Mas é que tem muitos termos, que muita linguagem, muitas coisas que são faladas, tem um entendimento um pouco mais pesado. Depende-se de uma base para você entender outras coisas. E aí a pessoa começa a estudar aquilo ali e fala, não, isso é muito difícil, palavras difíceis, eu nunca vi isso, de onde saiu isso? E a pessoa se desanima. Eu quero usar aqui um exemplo que nós estamos com o nosso curso de teologia básico aqui na igreja, começamos agora em agosto, né? E eu tive a oportunidade de algumas pessoas me procurarem e falar, pastor, está muito difícil, nossa, eu não imaginava que era assim, eu estou pensando em parar. Eu falo, não para, não desanima, vai para cima, no começo é assim mesmo, mas... Entendeu? Então, assim, persistência. Comece e seja persistente. Não pare, não está entendendo. Pergunta, vai atrás de informação. Hoje a gente tem muitos sites bons, a gente tem muitos estudos bons na internet. Então, assim, não para, persiste, vai até o fim. Pastor, o senhor já até respondeu a pergunta que eu ia fazer agora. Tem pessoas que gostam de ir por conta própria. O que o senhor indicaria? O senhor tem algum livro para indicar? Um passo a passo para indicar pela internet? O que o senhor diria? Bom, vamos lá. Questão de indicação, tá? Existem alguns livros, né, muito bons que podem trazer um entendimento, né? Por exemplo, nós temos um livro do Maipirma chamado Doutrinas Básicas, né? Que ele dá uma pincelada nessas doutrinas que nós falamos agora há pouco na teologia sistemática, que é a bibliologia, que é a cristologia, que é a pneumatologia, a angelologia. Então ele traz de uma forma bem resumida, né, esses assuntos. Então, se alguém tem esse desejo de tentar sozinho, pode pegar esse livro, que é um ótimo livro. Na internet tem muita coisa boa, mas eu preciso chamar a atenção das pessoas pelo seguinte: cuidado com as fontes que você vai pesquisar na internet, porque na internet tem muito Ctrl+C, Ctrl+V, muita gente querendo vender coisas, vender cursos, muita gente querendo vender e-book, e aí não se tem uma fonte confiável, e aí a pessoa pode acabar sendo levada por alguma heresia, né? Começar sozinho, Marquinho, eu incentivo para a pessoa poder ter esse primeiro contato, mas eu acho que é muito importante você estar fazendo um curso, ter alguém te acompanhando, porque tem muitas dúvidas que vão surgir e talvez você não consiga saná-las sozinho, tá? Eu acho que se você puder ter alguém, pelo menos alguém para estar te acompanhando, alguém já um pouquinho mais experiente, seria muito importante. Pastor, muito bom ter essa conversa com o senhor. Já até comentando essa resposta do senhor, fica aí, dica e direcionamento, né? Sim. Posicionamento. Sim. Quero dizer para o senhor que foi um prazer estar com o senhor aqui. O nosso tema acabou, mas eu tenho aqui um bate-bola. Opa, vamos lá. Eu tenho um bate-pronto aqui, vou fazer algumas perguntas, o senhor dá uma rebatida aí. Beleza? Beleza, vamos lá. Uma pessoa da Bíblia. Davi. Um livro. A Bíblia toda. Top, que livrão, hein? Um filme. Um filme, tem um filme que eu gosto muito, que eu preciso lembrar o nome dele aqui, Até o Último Homem. Eu nunca assisti esse filme, pastor. Até o Último Homem. Vou assistir esse filme aí. Vou dar um spoilerzinho aqui, é um soldado que vai para a guerra, ele é cristão, e ele a princípio ele sofre muitas chacotas, né? Ele é ridicularizado, porque ele não aceita, ele quer ir para a guerra, mas ele não quer pegar em armas, porque ele está indo lá para ajudar pessoas. E o filme é muito top, só vou dar só esse spoilerzinho. Ele consegue ir, e o que acontece é algo que mexe muito com a gente, te confronta. Eu gosto de filmes, de livros que me confrontam, que me fazem sair da minha zona de conforto. E esse filme é um deles. Eu vou assistir esse filme aí, pastor. Assiste, depois você vai me falar. Um versículo. Um versículo, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma frase que o senhor leva para a vida inteira. Rapaz, uma frase que eu levo para a minha vida inteira.
Marquinhos, se eu dizer para você que uma frase assim, uma frase é difícil definir uma frase, mas eu gosto muito de versículos bíblicos. Eu gosto muito de versículos bíblicos. E um deles que me chama muita atenção, né, é quando o salmista ele vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na verdade não é nesse sentido de faltar as coisas. Quando a gente vai fazer um estudo desse versículo, a gente entende que o sentido desse versículo é: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Exatamente. Então Deus ele nos supre em tudo que nós precisamos. Então eu acho que isso é algo que eu sempre levo para a minha vida. Muito bom, pastor. Fala um pouquinho do nosso curso de teologia. Nós estamos aqui na nossa casa. Fala sobre as matrículas. Apresenta pra gente aí o nosso curso de teologia. Bom, o curso nosso de teologia, ele nasceu debaixo de um desejo, né, que já existia no coração do pastor Ney. Há muito tempo ele sempre falou de nós termos um curso bíblico na nossa igreja, para trazer ensinamento, não que nós não tenhamos nas ministrações, não, nós temos muito ensino, nós somos muito ministrados pelos pastores dessa casa, pelo próprio pastor Ney, por pastores que vêm de fora, mas precisávamos de nos aprofundar. E nós decidimos então montar esse curso, mas vamos começando de uma maneira bem tranquila, um curso básico, né? Nós chamamos de as 10 doutrinas básicas da teologia, né? Nós começamos agora dia 8, vamos até a última segunda-feira de junho, né? Infelizmente não tem como se inscrever mais, né? Pelo menos nesse primeiro momento nós tínhamos aí uma pretensão de 100 vagas nessa primeira turma, e aí nós aumentamos para 120 e acabou que nós chegamos a 176 inscritos e uma lista de espera de mais de 20 pessoas, né? Então, nesse primeiro momento, nós não vamos ter mais vagas. Estamos vendo a possibilidade de abrir uma outra turma, talvez em janeiro, né? Mas é o pontapé de um sonho, de um projeto muito maior que nós temos de implementar um instituto bíblico aqui na Nasci para Deus, que vai, num futuro muito próximo, contemplar não só o básico em teologia, mas também o médio em teologia, né? E futuramente um bacharel em teologia, né? E não ficar só nessa questão desses cursos, vamos dizer assim, né? A gente tem a intenção de trazer outros tipos de cursos, especializações, cursos específicos em determinadas áreas da teologia. Então a gente quer trazer montar um instituto bíblico aí que abrange várias áreas de ensino, né? A intenção nossa é essa daí, e é assim, a gente começa devagarzinho, aos poucos, um curso básico, vamos dizer assim, bem arroz com feijão, o pessoal começar a ter esse contato. A gente está tendo a matéria de bibliologia, estamos finalizando ela na próxima segunda-feira agora, vamos ter o próximo módulo que vai ser cristologia, e aí nós percebemos que muitas pessoas, por ter ficado muito tempo sem estudar, estão tendo uma dificuldade em assimilar a matéria, mas a gente está indo com calma, estamos entendendo esse tempo de cada um e tentando trazer um equilíbrio para que todos possam sair com um bom aproveitamento do curso. Pastor, foi um prazer, foi uma honra receber o senhor aqui. Estou muito feliz de ter tido esse bate-papo com o senhor. Foi uma conversa muito produtiva e o senhor expôs muito bem aí pra gente, ficou um entendimento top. Eu agradeço, né? Como eu disse, é uma honra para mim, é um privilégio estar aqui. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do reino, de falar da palavra, para mim sempre é um privilégio, uma responsabilidade. Eu agradeço e desejo que esse projeto, né, do podcast do Igor aí, ele possa alcançar voos maiores e possa alcançar milhares e milhares aí de pessoas aí mundo afora, e né, como a missão da nossa igreja é levar todas as pessoas para Jesus, que esse podcast também possa cumprir esse papel, de através desses bate-papos aqui, essas conversas descontraídas que a gente tem aqui, apesar de eu estar meio tenso, meio nervoso, né, mas que esses bate-papos possam, de certa forma, alcançar pessoas também para o reino. Amém, pastor, que Deus abençoe. É isso aí, influenciadores do reino. Estamos encerrando mais um Igor Podcast. Semana que vem, terça-feira, às 21 horas,
teremos mais um ícone aqui para vocês. Siga-nos nas redes sociais no @jovenswiggle.